No dia 1º de fevereiro de 2021, eu estava em casa, obviamente, assim como boa parte da população mundial, porque nós estávamos enfrentando a pandemia do Covid-19. Porém, nesse dia 1º de fevereiro de 2021, o meu celular explodiu de mensagens. Chegou inúmeras mensagens, porque uma matéria saiu do meu estado, e essa matéria repercutiu para muita gente. Essa matéria, o enunciado dela dizia: morre primeiro indígena a tomar vacina da Covid-19, da Coronavac. E a partir dessa matéria, surgiram vários questionamentos. Na época, nós estávamos fazendo a primeira formação de comunicadores indígenas da Amazônia brasileira através da COIAB. Éramos 31 jovens de toda a Amazônia, dos 9 estados representados, que estávamos sendo formados em comunicação e saúde. Porque, para quem lembra, na época da pandemia, houve uma negligência do Estado. Falta de informação, desinformação. Então, nesse momento que surgiu essa matéria, os comunicadores começaram a me questionar, porque, como o Zé me apresentou, eu sou do Acre. E essa matéria saiu lá do meu estado. E nessa época também já estava dado início à vacinação, a imunização contra a Covid-19. E vários comunicadores, percebam, nós estávamos sendo formados para informar, mas vários comunicadores começaram a se questionar se iriam se vacinar ou não. E a gente ficou bem preocupado e bem desesperado, porque já era o desafio ter a vacinação. Uma parte da população brasileira questionava por que nós, povos indígenas, éramos o público prioritário da imunização contra a Covid. E essa matéria, ela rodou não só o Acre, ela saiu do Acre, foi para toda a Amazônia e para todo o Brasil. Depois disso, a gente fez o seguinte questionamento, que é um questionamento que a gente precisa fazer até hoje. Até onde uma matéria falsa, uma desinformação, pode prejudicar a vida de milhares de pessoas? Essa matéria, ela não prejudicou só a vida de quem estava no Acre, porque ela gerou uma informação falsa. Porque quando a gente entrava no link da matéria e lia a matéria do início ao fim, lá no final, quase no rodapé, informava que aquela liderança indígena do estado do Acre tinha falecido devido a problemas de saúde e não por conta da vacinação. E nós estávamos no período de formação dos comunicadores, a gente precisou olhar as nossas estratégias novamente. Como que nós estamos formando comunicadores que, quando recebem uma informação, um enunciado de uma matéria, não vão conseguir saber se aquela matéria ela é falsa ou se aquela matéria é verdadeira? E a gente mudou toda a nossa estratégia para falar sobre desinformação e sobre notícia falsa e sobre fake news, que basicamente é a mesma coisa. Mas que naquela época, esses termos eram totalmente desconhecidos de nós, povos indígenas. A gente estava lutando para poder respirar. As organizações indígenas, enquanto houve a ausência do Estado, precisaram se organizar para levar alimentação, para levar oxigênio, para levar acesso a direitos. Porque a gente viveu um processo de negligência. E aí, o que foi que a gente fez? Reunimos todos os comunicadores, junto com a nossa organização indígena e as demais organizações indígenas dos outros estados. E a comunicação, para a gente, ela precisa fazer sentido. Então, reunimos os comunicadores e passamos uma missão. Vocês, comunicadores, precisam trazer das suas bases, das suas aldeias, dos seus estados, as maiores dúvidas das lideranças indígenas, das comunidades indígenas sobre a vacina. O que essa comunidade tem dúvida? Por que eles estão com medo de se vacinar? Porque gerou um bafafá, gerou uma notícia falsa tão grande que perpassou a Amazônia. Depois disso, a gente recebeu algumas dúvidas. Acho que muita gente que está aqui lembra das maiores dúvidas que surgiram devido à vacina, mas a nossa foi: do que a vacina é feita? O que tem dentro dessa vacina? O que tem dentro dela? Por que a vacina saiu tão rápido? Esse foi o questionamento maior
não só para populações indígenas, mas para todo mundo, né? Por que a vacina saiu tão rápido? Que coisa mais estranha, né? Quais eram os efeitos da vacina no nosso corpo? Nós vamos nos tornar jacaré ao tomar a vacina? Era uma outra notícia falsa que percorreu os grupos do WhatsApp aí de forma, né, sem nenhum freio. Outra pergunta que surgiu também é: por que somos prioridade da vacinação? Percebam, o Brasil ele é líder de vacinação. Nós, povos indígenas, já somos público prioritário há muito tempo, mas dentro dessas notícias falsas, foi inclusive questionada essa priorização dos povos indígenas para a imunização. E a outra é: vamos evitar estar livres do Covid depois da vacina? Essas foram algumas principais perguntas que foram feitas dentro dos territórios. E depois que essas perguntas vieram dos territórios, a gente sentou e começou a produzir os nossos materiais de comunicação, em português e nos idiomas dos jovens comunicadores, junto com as lideranças indígenas fazendo a tradução, fazendo a interpretação, porque para nós comunicação ela precisa ter sentido. E naquele momento, devido a essa notícia falsa, ela faria sentido se ela estivesse respondendo as principais questões que estavam dentro dos nossos territórios. Essa é a nossa comunicação indígena. Depois disso, fizemos materiais informativos, mas percebemos que não somente isso ia fazer, né, a diferença na vacinação dos povos indígenas. Então, a gente começou a incentivar as lideranças indígenas, as pessoas de referência dos estados, os próprios comunicadores a se vacinar e fazer uma fotografia mostrando que estavam bem, que estavam se vacinando. Quem não lembra aqui que muita gente falou: agora para se vacinar precisa tirar foto, né? Vacinou, tem que tirar foto. Óbvio, porque várias notícias falsas circularam nos nossos territórios e a gente precisava mostrar que se vacinando, a gente estava sim ajudando a vida dos povos indígenas. Então, a gente fez uma campanha, né? Tomou vacina, parente, posta foto, vacina, parente, manda foto. E a gente fez um processo de circular essas imagens em toda a Amazônia brasileira. A nossa organização indígena da Amazônia, outras organizações indígenas também entraram nessa linha do vacina, parente. E aí, depois disso, a gente percebeu o quanto é importante nós termos comunicadores nos nossos territórios, porque os comunicadores indígenas entendem a sua própria linguagem, o seu idioma, a sua forma de expressão no mundo, e isso fez total diferença. Depois disso, a gente teve um aumento da vacinação da Covid-19, né, a imunização da Covid-19. Mas percebam que nós precisávamos ter também ajuda externa. Uma notícia que saiu lá do Acre, de um jornalismo de mau caráter, digamos assim, precisou ser desmentida pelo Instituto Butantan. Além do nosso trabalho de desmentir essa notícia dentro dos territórios, a gente precisou dessa ajuda também do Instituto Butantan para dizer que era mentira a matéria que dizia que o primeiro indígena que foi vacinado com Coronavac no Acre faleceu. A comunicação indígena, ela tem sentido, porque somos nós que conhecemos o chão dos nossos territórios. Somos nós que conhecemos as nossas lideranças. Somos nós que entendemos os nossos próprios idiomas. Então, isso foi um dos exemplos que a gente teve dentro da formação dos comunicadores. Mas as formações, elas não pararam. Finalizada a pandemia, finalizado todo esse sufoco, a gente permanece ainda em formação dos comunicadores. Atualmente, a COIAB, ela continua fazendo a formação dos comunicadores dos 9 estados da Amazônia brasileira e hoje temos mais de 80 comunicadores espalhados nos 9 estados da Amazônia. E essa comunicação, ela utiliza os instrumentos para facilitar, para o fortalecimento do próprio movimento indígena. Mas a gente não faz formação só em comunicação. A gente faz formação em fortalecimento das nossas culturas, nós fazemos formação em valorização das nossas diversidades, porque nós, na Amazônia, somos mais de 180 povos indígenas, representamos 51% da população indígena de todo o Brasil, dos mais de 305 povos indígenas, né, brasileiros. E a comunicação indígena, ela trouxe esse patamar. Agora a gente consegue ver o Zé, ver outras pessoas, né, o Bitaté,
Samela Sateremaué, as nossas estilistas indígenas ganhando o mundo, mostrando a diversidade, a importância das nossas biojoias, da nossa diversidade, né? Não é lindo o brinco de penas, não é lindo o brinco de miçangas, e a comunicação indígena está trazendo isso. Porque a gente só consegue se ver representado, às vezes, na mídia tradicional, por conta das nossas mazelas, por conta das invasões dos territórios. Por falar nisso, né, as pessoas não bem intencionadas costumam querer passar a boiada por cima dos nossos direitos. E para trazer também um contexto da importância da comunicação indígena, a gente, durante a pandemia, precisou sobreviver, precisou fazer estratégias de levar oxigênio para os nossos territórios e ainda enfrentamos as invasões. O relatório de violência contra os povos indígenas do Brasil, do CIMI, ele menciona que aumentou o processo de invasões dentro dos territórios durante a pandemia. Então, enquanto a gente falava, parente fica na aldeia, parente fica em casa, pessoal, precisamos parar de frequentar os territórios, porque pode levar a Covid-19, a boiada estava querendo passar por cima dos nossos territórios. E a comunicação indígena, ela serviu também para denunciar essas invasões que chegavam aos nossos territórios. Porque se a gente não tem o apoio da mídia tradicional, a gente tem os nossos próprios meios de comunicação. E durante a pandemia, além de fortalecer esse acesso à informação, a gente também denunciou essas invasões nas nossas comunicações. Nossa comunicação indígena, ela retrata a nossa diversidade. Somos nós por nós. Os nossos olhares, os nossos textos, as nossas vozes por nós mesmos. Estamos aqui trazendo a cultura e a diversidade. Não somos só povos indígenas do Brasil, somos originários dessa terra. E a comunicação indígena ela é um retrato do fortalecimento das nossas lideranças. Porque para eu estar aqui nesse palco do TED Amazônia, muitos precisaram tombar. Muitos precisaram percorrer o caminho para que eu pudesse chegar dentro da universidade. E a comunicação, ela reverencia, ela sauda as lideranças que já tombaram e as lideranças que estão aqui conosco, fortalecendo ainda mais o movimento indígena. Os povos indígenas são a riqueza desse país. A nossa cultura é a riqueza e a diversidade. E essa é a comunicação indígena que a gente traz para vocês.